Olá, gente! Estamos aqui no nosso Joga 10, o podcast da Master Sport. Hoje estamos aqui para trazer um convidado muito especial, Gomão Ribeiro, narrador da 105 FM, grande figura, o Big Goma, está com a gente aqui no Joga 10. Mas antes de bater o papo com esse meu amigo, eu quero pedir que você compartilhe aí a nossa live, que você curta, não é? Mete o joinha aí para ajudar a Master Sport e o nosso Joga 10 a divulgar esses vídeos maravilhosos. Vamos contar histórias aqui fantásticas com o nosso convidado aqui de hoje, tá certo? Gomão, primeiramente, cara, é muito legal ter você por aqui e eu queria te começar perguntando, né, como é que o rádio, cara, entrou na sua vida? Como é que isso aconteceu, né? Conta um pouco pra gente aí, velho. Eu cresci ouvindo rádio. A minha melhor companhia e meu melhor amigo foi o rádio, né? Então, pô, 620, Jovem Pan, 840, Bandeirantes, 890, Gazeta, 1000 da Record, 1040 da Capital, 1100 da Globo. Foram os meus parceiros, meus brothers por muito tempo. E o rádio esportivo ele era muito legal e eu sempre chamava a atenção para todo mundo pelo seguinte, era um rádio ao vivo, né, Alex? Então, todos os eventos aconteciam com a presença da equipe no estádio. Hoje em dia não. Quer dizer, hoje em dia, bondade minha, já há uma, 2 décadas, que o rádio mal sai do estúdio. Ele vai para São Paulo, vai para Santos, quando muito vai para o Rio de Janeiro, Minas, né, em questões muito pontuais. Mas antigamente não, cara. Campeonato Paulista, todo mundo conhecia todos os estádios e todas as cidades, né? Tanto que o Rafa teve aqui, o Rafa Spinelli, que é uma pessoa incrível, e ele citou, né, a força do Fiore Giliotti. Cara, o rádio, porque ele viajava a todas as cidades. O próprio Osmar Santos, né? Então eu cresci ouvindo rádio e achando muito mágico tudo aquilo que acontecia. E você não tinha imagem, né, meu? Que era o mais legal. Você ficava, meu, como é que é o narrador tal, o apresentador Y, a repórter T e... É verdade, cara, e essa é uma recordação bem legal, cara. Você sabe que quando eu ouvi o rádio, eu tinha uma curiosidade muito grande, né, de saber como eram os locutores, como é que aquilo tudo acontecia, né, como é que era o bastidor dessas transmissões, né, como é que isso chegava dentro do rádio. Era muito louco isso, né, até mesmo a questão de localidade, né, quando você sai de um determinado local para o estádio, como é que é essa viagem, não é? Então tudo isso é muito curioso, né? Dentro dessa magia toda, o rádio ele sempre foi e é comunicação. Você tem essa questão que você está falando da viagem. Pô, né, antigamente a galera viajava junto, então ia lá o motorista do carro, da rádio, né, da viatura, aí o operador de externa, geralmente 2 operadores, um que fica na cabine, outro no campo, aí narrador, repórter e comentarista, todo mundo junto. Então a comunicação já começava ali dentro, né? Hoje em dia, claro, são realidades diferentes. Muitas vezes vai o narrador com o teu carro, o comentarista com o carro dele, os repórteres cada um com o seu carro, então já cria uma distância, já quebra um pouco dessa relação que é muito legal. Eu sempre prezei muito por isso. E quando você pega uma rádio, como a Rádio ABC foi para mim, em que eu viajei muito com a Rádio ABC, fiz muitos jogos legais, com a rádio que eu trabalhei em Sorocaba, a Rádio Cruzeiro FM, também viajei com a Cruzeiro FM. Então é legal, porque ainda tinha isso, né? Eu ia até Sorocaba, porque eu sou de São Paulo, eu ia até Sorocaba e na sede da rádio, o operador, o motorista, o comentarista, o repórter e vambora. Então era muito legal, pô. Eu fui para Ribeirão Preto com uma das figuras que eu cresci ouvindo, né? O Mauro Nóbrega, saudoso Mauro Nóbrega. Né? E era um período da vida dele ali que ele já estava para encerrar a carreira dele, então já começa a bater uma tristeza, uma nostalgia. E ele falava, Gomão, você tá me fazendo um bem danado, que eu tô rindo tanto nessa viagem que eu não ria há 10, 15 anos como eu tô rindo nessa viagem. Falei, pô, que bom que eu tô fazendo isso por você. Legal, né, é isso que eu quero, porque você foi a minha companhia por tanto tempo, enquanto você esteve na PAN, que agora eu quero retribuir. E a recíproca é verdadeira, cara. Né, cara? Essa gente deu tanta alegria, né, pra quem gosta do rádio, sabe do que eu tô falando, Sim, né? Alegria, sabedoria, tudo eles compartilharam com a gente, né, Alex? Coube a cada um de nós que cresceu ouvindo rádio, que ainda ouve rádio, tirar o que vale a pena.
sabe? E falar, pô, isso aqui é legal, isso aqui nem tanto, cada um tem a sua visão de mundo, mas eu acho que eles, principalmente as pessoas mais velhas, né, mais experientes, elas têm muito para nos ensinar. Cara, e, pô, a gente trabalhou também com um cara que tinha muito para ensinar. Não trabalhamos com nomes, eu tenho fome. Eu tenho fome, meu grande Jurandir Martins, grande Jura, cara. que cada viagem com ele era uma aventura. É verdade, cara. E o Jurandir era um cara que, pô, tem uma importância muito grande, principalmente aqui para a região do ABC, né, cara? E trabalhou numa grande emissora que era a Rádio Diário do Grande ABC, aqui em São Bernardo do Campo, e uma emissora expressiva aí nos anos 80, 90, né? Como repórter, comentarista, e depois também, claro, na Rádio ABC, e sempre foi uma pessoa muito querida, né, entre os jornalistas e tal. Então, saudades aí do nosso velho amigo Jurabol. Pois é, rapaz. Você sabe que eu estava lembrando de uma curiosidade numa dessas viagens que a gente fez juntos, né? E eu me lembro, cara, que eu não sei se você ainda tem esse problema, mas você tem um certo problema com insetos, cara, insetos. Eu me lembro uma vez, cara, que a gente foi fazer um jogo acho, do Santo André e Guarani, em Campinas, cara, no Brinco de Ouro. E eu sei que quando eu estava montando os equipamentos, eu avistei uma colmeia de abelhas, cara. Eu me lembro que você ficou meio apavorado ao ver aqueles insetos voando, hein, cara? Eu fui outro dia para Mirassol fazer um jogo lá em Mirassol, um calor à noite o jogo, mas quando acabou o jogo e apagaram-se todos os holofotes, todos aqueles bichinhos com asas que estavam próximos aos holofotes resolveram entrar na cabine. Cara, eu saí na mesma hora. Pá, eu voei, eu não saí, eu voei. Eu aprendi o que eles fazem com natureza, voar. Porque assim, eu tenho túnel, também não gosto de túnel. Mas tem algum motivo para isso, cara? O que aconteceu para desenvolver esse medo tão grande de insetos, cara? Porque o que acontece, quando eu era garoto, onde eu morava com os meus pais, nós tínhamos uma varanda legal e eu tava sem camiseta, era verão, e eu encostei, algo tava nas minhas costas, eu pus a mão. No que eu pus a mão, saiu o ferrão do marimbondo na minha mão. Então assim, eu tenho um trauma. Eu tinha 6 para 7 anos, mas marcou, né? Então, eu sou desses caras que dá vexame quando vê qualquer marimbondo, abelha, mariposa. Tem que passar um inseticida, tem que andar com um inseticida. Eu deveria fazer isso, né? Verdade, põe na mala das coisas, né, meu? Mas, Gomão, eu queria que você falasse pra gente, cara, qual foi o momento que você percebeu assim, pô, eu tenho aptidão para narrar futebol, né? Como é que você começou a narrar, né? A gente tem muitas histórias que o pessoal conta que assim, eu comecei a narrar com futebol de botão e tal. Como é que foi para você, né? Essa aptidão, esse início aí, cara? 10, 11 anos, eu começava a narrar no chuveiro. Eu narrava indo pra escola, eu narrava dentro do carro. Eu era um narrador ambulante, chato, moleque bobo. Você narrava qualquer coisa, Qualquer né, coisa eu tava narrando. Os meus pais, meus irmãos mais velhos lembram bem disso, porque eu sou mais novo dos irmãos, tenho uma irmã mais nova do que eu. E eu era o maluquinho, que, né, a vizinhança ficava louca, falava... E é engraçado que a minha carreira profissional começou já fora de onde eu cresci. Eu morei de 85 a 2005 na mesma residência, no mesmo bairro. E a minha carreira começou em 2006, 2007. Eu já não estava lá. Então os meus vizinhos não puderam saber que eu me tornei um profissional. Só conheceram o Gomão, amador maluco. Eu sou de uma geração do videogame. Diferentemente da geração anterior à minha, que se você conversa com qualquer locutor com mais de 50, 60 anos... eu narrava futebol de botão. Eu tive futebol de botão, mas era parado. Eram 3 toques eu, 3 toques você. No meu caso, teve que ser botão mesmo, cara. Mas eu não sabia jogar nada. Era o meu primo que ficava jogando e eu ficava lá narrando. Mas eu achava meio maluco quando uma pessoa falava que partiu do jogo de botão, porque é isso, eram 3 toques eu,
pá, 3 toques você, né? 1, 2, chuta pro gol. Então eu falava, você vai inventando, né, cara? Aí que vem uma parte legal, que é a tal da criatividade. É. Você vai criando as jogadas. Eu já fui da era do videogame, então meus irmãos, 4 irmãos mais velhos do que eu, então o que não faltava era gente e molecada pra estar naquela residência. Então, campeonatos, enfim, fim de semana, pintava uma galerinha, eu era o narrador do videogame da galera. Olha aí, E aí, cara. cada vez mais isso se intensificava dentro de mim. Eu falei, quero ser um narrador, quero ser um narrador. E as minhas 2 principais referências, não fogem da grande maioria, eram Silvério e Osmar Santos. Mais pro estilo do Silvério. É que o Silvério era mais sério, o Silvério mais, não sisudo, mais compenetrado. E o Osmar Santos muito criativo, muito brincalhão. E eu não era essa criança quando narrava. Eu era, né? Falava, isso aqui tem que levar a Mas sério. em cima em cima da jogada pegada, tal, né? Pra mim, bola é bola, nada de gorduchinha e tal. Então eu cresci ouvindo muito a Jovem Pan e a Rádio Bandeirantes, que eram emissoras mais tradicionais, nesse né, aspecto do que... Nossa, a Rádio Globo tinha um time de criadores, era, se eu não errar aqui, Osmar Santos, Oscar Ulisses, Vanderlei Ribeiro, Luiz Roberto, Paulo Soares. Era um time de primeira, né, cara? O Antônio Edson, né, o Tunicão, tanta gente boa, cara. Mas, Gomão, a gente sabe que, cara, no decorrer da carreira, a gente passa por vários perrengues, né? Como narrador esportivo, como repórter. Você lembra de algum caso que marcou para você, assim, que você possa relatar para a gente aqui, cara? Não, eu quase apanhei. Não foi Barreto, mas teve um gol um jogo da Portuguesa ainda no canal oficial da Portuguesa. Rapaz, a Portuguesa tem uma torcida que pega no pé, mas cara. eu quase apanhei da torcida adversária. Eu não vou lembrar agora, porque as cabines eram muito próximas da arquibancada. Não existia cabine e arquibancada. Eram alguns lances de escada aqui abertos, os caras poderiam vir e tal. Alguma coisa Bonita, eu acho que é o sobrenome da cidade. Barra Bonita, não sei. Enfim. E aí, foi 2-0 pra Portuguesa. O primeiro gol, eu gritei tal. Gritei gol tal. E o comentarista e o repórter, web rádio, não entravam em campo na época, eles meio que agacharam e eu gritei gol aqui e tal, beleza. Saiu o segundo gol, foi muito bonito o gol. E eu me empolguei, né, o gol do... Era um lateral direito. E eu me empolguei, golaço! E eu não tava prestando atenção. Quando você tá narrando, você já se entrega. Quando é o seu time, você se entrega mais ainda. Então eu tava aqui, em êxtase. Golaço da Portuguesa, um lindo gol do lateral direito. Veio, driblou 1, driblou 2, tal, papapá. Nisso eu olho pro lado, eu não vejo ninguém. Que eu deveria ter o meu comentarista e o meu repórter. Eles não estavam aqui. E tinha uma galera meio, já muito perto aqui. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Aí eu fechei aqui, eu falei, o que tá acontecendo, cara? Cadê a galera? Os caras tinham subido. Falaram, você quer apanhar, cara? Eu falei, mas apanhar, eu tô fazendo o meu trabalho. E esse ano, quando a Portuguesa, e teve também agora, quando a Portuguesa voltou pra 1, ano passado então, a Portuguesa ganhou de 3-0, no segundo gol, no terceiro gol também ficaram bravos comigo, mas aí os caras chegaram a puxar os equipamentos. Ih, rapaz. Aí já foi um negócio mais tenso. Aí os caras, tá torcendo? Pô, o canal chama, né? O canal chama Netlusa, de torcedor, pô. Eu tô de vermelho e verde. Mais torcedor do que isso, impossível. Não pode e tal, não sei o quê. Porque é uma cultura que não chegou muito no interior, né? É curioso, porque assim, os caras do interior, eles torcem de forma ferrenha pros seus times. Sim. Esse foi em Indaiatuba que eu quase apanhei, que puxaram os nossos equipamentos. Em Indaiatuba. Mas eles não conseguem entender bem mas é uma rádio que só fale. O que a 97 faz hoje, eu já fazia em 98. Então, pra mim, não é novidade essa coisa de narrador, torcedor, repórter, torcedor. É verdade. Mas a gente faz eles fazem hoje num momento muito mais interessante, muito mais seguro, né? Principalmente porque São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, as estruturas são diferentes. Você fazer uma web rádio Lusa quando tá na Série A2, Série C, Série D, uma realidade, cara, você corre muito mais risco. Mas é história para outro dia. Pois é, cara, ainda há pouco você citou um nome aí, cara, José Silvério, né?
Cara, você teve a oportunidade de trabalhar com ele, né, naquele período da Rádio Capital, cara. Como é que foi isso, meu? Encontrar com o José Silvério ali, como é que foi esse encontro, velho? Deve ter sido muito louco, né? Eu confesso que foram poucas as vezes que eu cruzei com José Silvério, né? Eu tive três alegrias nessa. Por enquanto eu quero ter mais, mas eu trabalhei com Mauro Nóbrega, que eu cresci ouvindo, com Dalmo Sensacional. Pessoa, Dalmo seu Dal, eu Pessoa, chamava ele de cara. seu Dalmo, e assim, por respeito. É, E aí, assim, toda vez, né, o microfone ele tem uma chavinha que você liga e desliga e você fala, né? Aí é. ele desligava a minha chavinha. Pô, seu Dalmo, Ele, eu sou que nem você. Eu falei, impossível o senhor ser que nem eu. O senhor é seu Dalmo Pessoa. Ele falou, garoto, aqui nós somos iguais, garoto. é, Aí eu falei, caramba, eu preciso chamar ele de Dalmo. E aí, pô, eu escrevia, né, para não é, falar seu é Dalmo, né? difícil É, romper o- é, isso, é o né, cara? Pelo respeito, a admiração, respeito, né? é verdade. E aí depois com o Zé Silvério, eu falei, caraca, velho. E agora com o Oswaldo Maciel, eu falei, mano, É, sabe, eu sempre sonhei, sempre pedi a Deus para ser um narrador esportivo, mas nunca imaginei que ele ia me dar tantos presentes legais, né? é. Mas no Silvério E ele chegou a te entregar alguma na jornada, ou verdade você era, ia entregar na para verdade, na ele? verdade, na verdade foi mais o contrário. Eu passava a jornada para o Silvério. Eu nunca tive o Silvério É, dizendo, vem, o vem Rafa, aí. o Spinelli falou com tanta emoção sobre esse momento, É, né, cara, de você ouvir por várias vezes ali uma pessoa que se admira citando seu nome, dizendo que é você vai demais, narrar né, um jogo, cara? mas eu não tive. Mas eu já tive do Oswaldo Maciel, né? Vem aí o Big Goma, né? Pô, que Que é legal pra sensacional. caramba. Cara, de onde veio isso E também, né, na cara? verdade, assim, vem de uma genialidade de um cara genial que é o Maércio Ramos, Essa é a né? figura, né, cara? Porque eu, desde os meus 9, 10 anos, sou Gomão Ribeiro. Porque o meu sobrenome é Gomes, Gomes de Camargo Ribeiro. É, E aí, Gomes, Goma, Gomão, e ficou Gomão Ribeiro. Meus pais, né? Meu pai até falecer me chamava de Gomão, minha mãe me chama de Gomão, meus irmãos, enfim. Então, aí quando eu cheguei na 105, eu acho que numa genialidade ímpar do Morcegão, ele falou, pô, Gomão é legal, é único, mas Big Goma, acho que remete um pouco até essa coisa da rádio, que a rádio tem um braço com rap, né? E eu é, uso uma expressão há muito tempo que eu falo, chama que vem na minha. Então ele, Big Goma, um chama gol danado e tal, né? E assim, eu sou grato a ele. Algumas figuras já me chamam só de Big Goma e, pô, eu acho legal, acho legal. pô, muito legal, cara. Agora, Gomão, aproveitando que você citando a 105, cara, como é que foi essa entrada, essa transição, né? Você então estava na Rádio Capital e aí então você passou a ser um narrador eh, titular, né? Um dos mais importantes da 105 FM. Como é que foi para você entrar nessa rádio de tanta tradição, né, no rádio esportivo, cara? Em meio à pandemia, eu fiz algo que ninguém acreditava. Por quê? A pandemia começou. Antes da pandemia, eu já estava fazendo alguns poucos e esporádicos jogos para 105 FM como freela. Sim. E aí, fazendo freelas para 105, começou a pintar uns freelas na capital. Eu falei, cara, isso não pode. Não Eu pode vou estar ser. nas duas rádios aqui, isso não pode. Conversei com o pessoal da 105, 105 falou, não, tudo bem, irmão. Você ganha tua grana, você tem que trabalhar, você tem que aparecer no mercado, tá bom. Fui na capital, falei, capital, e aí? Não, tá tudo ok, né? Até porque eu era freela nas duas. Aí, num determinado momento, a capital falou, mano, chega de ser freela. Acabou. Vem vestir a camisa de titular. Pô, Eu cara, falei, que caraca, legal, velho. Aí cara. eu fui vestir a camisa de titular da capital, conversei de novo com a 105. Os caras falaram, tranquilo, mas cara, eu tenho um amor enorme pelo Olivério, um amor enorme pelo trabalho que eu fiz com o Olivério, com a turma do Olivério, mas eu tenho uma paixão imensa pela 105. Desde, do tempo de Rádio ABC, o meu sonho sempre foi a 105. Pô, E que quem me legal, cara. conhece internamente, assim, intimamente, sabe o quanto eu queria estar na 105. E eu fiquei com baita medo. Falei, meu Deus, eu pedi muito, Deus, não me fecha essa porta. É, E aí eu conversei com um cara que me ajuda, que é meu parça, que eu tenho como grande referência, que é o Hugo Botelho. Eu falei, Hugão, eu tenho que fazer uma escolha. é. Lembra do filme Cada Escolha uma Renúncia? Caramba, Eu é falei, verdade. cara, mas assim, eles querem me contratar, aqui com vocês é freela. Ele falou, meu, vai, cara. Vai Pô, nós agora, estamos né, numa cara? pandemia, irmão. Os caras querem te contratar, vai.
abraça. Lógico. Mas e aqui? Falou, aqui vai estar aqui não vai fugir. Se um dia tiver que ser, vai ser, fica tranquilo. Eu falei, pô, cara, eu chorei nesse dia sozinho e fui pra Rádio Capital feliz pra caramba. E grato demais. Aí, por questões que não são da minha alçada, o projeto acabou. Eu falei, poxa vida, né? Acabou o projeto. Cara, na semana, 2 semanas depois, a 105 voltou a me chamar. E ainda período de pandemia, e pô, eu trabalhei bastante porque quando voltaram os eventos esportivos, o Hugo Botelho é narrador dos canais ESPN. Então, pô, ficou tudo muito justo na agenda de todo mundo, né? Era jogo quase todo dia no rádio e transmissões na TV. Então a demanda do Hugo também ficou muito forte. Precisava de alguém. Sim. Foi onde eu voltei e cavei o meu espaço e fiz por merecer esse espaço. Ao final daquele ano, de 21, eu falei, poxa vida, né? Já tinha vacina, então eu falei, caramba, eu falei, ai. Começou a dar aquele aperto de novo, né, cara? Eu falei, um sonho, para onde vai o meu sonho agora, né? E aí em janeiro começou o campeonato, eu fiz 1 ou 2 jogos pela Rádio ABC, né? A pessoa que tocava o esporte da Rádio ABC, eu falei, olha, existe uma possibilidade da 105 me chamar. Se a 105 me chamar, eu vou. Porque é o meu sonho, assim... E é uma oportunidade única também, né, cara? Entenda isso, sabe? Não, de novo seria freela, e o freela é por cachê, é por combinado, e o combinado seria acima. Eu falei, não é questão financeira, é questão de identidade, de se sentir, sabe? Sim, né? É um sonho, uma realização profissional, né, cara? Então vai muito mais além da coisa financeira, é um bem-estar, é muito legal, né? Quando você almeja algo e você consegue esse espaço por merecimento, por trabalho. Então, fantástico, cara, muito legal. Agora, Gomão, vamos falar agora, cara, porque eu tenho comigo que o narrador esportivo ele é um artista, cara. Ele tem que ser um artista. Porque como é que você faz, velho, quando o jogo é ruim? Meu, só sendo artista pra dar emoção naquilo lá. Como é que é, Cara, Zé? você sabe que assim, engraçado. Porque pra mim o jogo, claro, o jogo ruim é aquele jogo pra mim que realmente não acontece nada de nada. Mas se o mínimo estiver acontecendo, eu não sei se é a minha paixão pelo que eu faço, faz com que alguma coisa apareça. E na própria 105 FM já, né, 2021, 22, com jogos aparecendo em tudo que é canal de televisão, já narrei jogos que a própria audiência escrevia mensagens dizendo que de ver estava ruim, mas de ouvir estava bom. Aí eu falei, poxa, eu acho que eu estou alcançando o meu objetivo, que é o que a gente tem de fazer, né? Transformar aquele jogo ruim em um jogo que prenda a atenção. E o rádio é isso, porque eu sempre parto do princípio que quem está me ouvindo não está vendo esse jogo. Por mais que o cara esteja vendo, eu sempre vou falar para mim, não tem ninguém vendo. Não tem ninguém roubando a minha audiência. Minha audiência está só comigo aqui. Mas óbvio que é impossível. Sim. Né? Talvez quando a gente faz copinha, né? Aí copinha. Porque copinha é difícil da galera ter imagem, não é? Não são todos os jogos que são transmitidos. Sim. Então você tem essa sorte, às vezes. Sem dúvida, cara, a copinha pra gente, até aqui na Master Sport, a gente sempre teve bons números de audiência, né? Porque é um período de férias, né? Então todo mundo está focado, né, na Copa São Paulo. Até de uns tempos para cá, eu até acho que tem um erro aí que o Campeonato Paulista acaba começando antes da Copa São Paulo terminar, né? Isso não acontecia anteriormente, então acaba perdendo um pouco do brilho, né, cara? Mas eu queria falar de outra figura, velho. A gente sabe que, pô, a gente gosta muito de rock and roll, né, meu? A Master Sport é uma rádio dedicada a isso também, né, meu? E você trabalha com uma pessoa que é referência, principalmente aqui no ABC, nos anos 80, 90, cara. Ele foi locutor da 97 FM, um cara importante, um cara que tem banda, gente fina para dedéu.
que é o Celso Cardoso, né? Eu já era fã do Celso, antes de conhecê-lo, antes de qualquer contato. E assim, quando eu comecei a frilar na 105, existia um olhar meio de respeito mais distante. Fala, pô, beleza, o garoto tá vindo aí, tá frilando e tal, né? Eu digo garoto porque assim, eu tomei um susto. O Celso, de TV Gazeta, ele tinha 31 anos. Ele tem uma filha que eu acho que tem 27 ou 28 anos. Não parece, né, cara? Eu falei, Celso, você tá me assustando. Quantos anos você tem? Ele falou, eu falei, mentira. Ele falou, é verdade. E ele trabalhou numa rádio em Ribeirão Preto, também FM e tal. E é um cara, magnífico. Um cara gente boa, um cara ponderado. Uma figura que busca ver o futebol, claro, dentro das 4 linhas, mas principalmente o lado humano. Então é um cara que, se você falar assim, mas e o Luan? O Luan não tá jogando nada faz tempo. Cara, ele vai tentar mostrar para você, ou te apresentar, argumentar, que não é só o Luan atleta, tem o Luan pessoa, né? Que ele gosta muito de dizer, tem a pessoa física e a pessoa jurídica. A jurídica entra em campo. A pessoa física é aquela que tem família, que tem amigos. Essencial, né, cara? E é legal que eu peguei isso para mim. Né? Eu falo, pô, o Celso tem razão, cara. Sabe? Eu nunca tive por hábito ficar comentando futebol, porque eu tenho a consciência de que eu não entendo muito de futebol. Eu entendo do que eu faço. Narrar futebol, apresentar programas, falar de rádio, isso eu sei. Para isso agora, o comentarista tá lá. Exato. E dentro desse meu parco conhecimento de futebol, eu tento analisar mais o lado humano, porque é preciso. E o Celso sabe aquelas coisas que a gente fazia de sair falando de disco, Sim, de música, de shows e tal? É igualzinho, né? O Celso, mais uma vez, eu não dirijo, então, jogo lá em Itaquera, né, no estádio do Corinthians. Cara, Celso me dá uma carona até a Avenida Paulista, só falando de música. E ele canta, ele tem uma banda. Então, assim, é espetacular, né? É um cara que trabalha muito a voz, que trabalha muito a comunicação. Então, nesse caminho, foi muito legal. Foi, assim, uma surpresa agradabilíssima. Então, durante a pandemia, ele deu uma entrevista muito bacana para a gente aqui, mas falando sobre rock mesmo, né? Sobre a banda, enfim, sobre bastidores. Foi um papo muito legal. Inclusive, essa entrevista está no nosso canal aqui. Basta você procurar aí, você vai achar a entrevista com o Celso Cardoso, que ele deu aqui pra gente num programa que a gente fez aqui chamado Rock em Gel, cara. Com meu amigo Fábio Pereira, grande Fabião, um abraço aí para ele. E foi muito legal esse papo aí, muito bacana. E por falar em rock, né, cara, você sabe que na 97, que a gente tá citando aqui sobre o Celso Cardoso, lá trabalhava o Kid Vinil, né, cara? E o Kid Vinil, eu tive a oportunidade de algumas vezes trombar ele ali, né? Porque a 97 fazia parte do mesmo grupo da Rádio ABC antigamente, antes dos atuais donos, né? E o rádio proporciona isso pra gente, né, cara? É algo fantástico, né? Uma história que eu tenho envolvendo figuras do rock and roll, na Nova Difusora ia ter um clássico, Santos e Corinthians. E o filho do dono da rádio, né, o Francisco Rossi Júnior, que é meu amigo, o Rossi Júnior tem uma amizade com o Japinha. Ah, tá. Né, Ex-batera do CPM e tal. E aí, assim, ele falou, vou chamar o Japinha para comentar o jogo. Aí eu já começo aquela coisa de quem produz e quer. Eu falei, não chama só o Japinha, porque o Japinha é corintiano, vamos chamar um santista, vamos fazer um contraponto, traz 2 caras, né? Vamos lá, né? Aí ele falou, vou perguntar pro Japinha. Eu falei, vê se o Supla não vem, porque o Supla é o famoso santista que a gente conhece. Aí ele falou assim, cara, o Supla é difícil, mas eu tenho um santista aqui que não vai ser difícil, não. Quem? Kiko Zambianchi. Eu falei, você tá zoando, irmão. Kiko Zambianchi. Ele mesmo? Ele falou, Aí ele falou, tá aqui, ó, o número do Kiko Zambianchi. Eu falei, o número dele? Cara, você ligou pra ele? Não, vai ouvindo. Falei, não, liga lá que ele vai topar, cara. Ele é meu brother e tal, ele gosta de futebol. Eu falei, cara, mas é o número dele, não tem da assessoria dele e tal? E aí, de novo, vem um pouco daquela história do auge, dos altos e baixos. Ele falou, não, ele não tem assessoria, é ele que cuida da vida dele, dos shows dele. Eu já fiquei espantado. Falei, a galera não sabe quem é Kiko Zambianchi, irmão. Cara, como o cara não tem assessor? Liguei pro Kiko, falei, Kiko, tudo bem e tal?
prazer, tá, papapá. Aí ele, pô, que ideia maravilhosa, eu vou, Santos vai ganhar, eu não sei o quê. Tipo, era uma terça-feira, o jogo era no domingo, loucura, e ele empolgado. Cara. Só que no domingo ali tinha um feriado, acho que na quinta ou na sexta, e ele tinha uma agenda de shows. Ele falou, a gente vai trocando ideia que eu vou pro show, mas a gente vai trocando ideia. Eu falei, pô, beleza, já tinha WhatsApp e tal. Eu falei, se trocar ideias deve ser alguma coisa do tipo, o cara manda uma mensagem por alguém e fala, né? De repente eu começo a receber umas fotos de um trânsito. Sabe a parte da frente de um ônibus? Sim, aqui, cara. Né, o vidro do ônibus e o trânsito. E as fotos chegando, Kiko Zambian mandando um monte de foto. Falei, você tá no busão, meu irmão? Aí ele manda assim, irmão, queria muito estar aí com vocês, melhor do que aqui parado nesse trânsito. Não sei se chego, tô fazendo o máximo de esforço. Caraca, olha só, mano. Aí, obviamente, ele ficou preso no trânsito, ele mandou outra mensagem, ele mandou áudio, falou, ó, irmão, peço desculpas, mas eu me proponho a fazer 2 jogos aí com vocês, não, nenhum, serão 2. Olha, cara. Só que o que acontece, eu acabei saindo da rádio, eu fui pra outra rádio, e aí não rolou. Eu não conheci o Kiko, eu só falei por mensagens e fiquei imaginando, eu falei, eu falei, pô... E eu falei, é o Kiko Zambian, que a galera não tem, ninguém sabe quem é Kiko Zambian. Teve um produtor... Baita compositor, músico, ferrado. Teve tinha um produtor lá na Nova Difusora, a gente não trabalha com nomes, mas foi muito engraçado que uma vez... Poxa, teve um ministro do esporte que tinha o nome de um cantor das antigas. Era... Aquele que acabou envolvido numa polêmica com pamonha e comprou e pagou com... pamonha. Ele comprou umas pamonha e pagou com cartão corporativo. Putz, eu esqueci. Mas ele tinha... Orlando Silva. Orlando, acho que é isso. Assim, alguma coisa assim. Aí a gente... E ele tava na época, uma CPI do futebol, um negócio assim. E o Francisco Rossi Júnior, filho do senhor Francisco Rossi, que foi prefeito de Osasco 2 vezes, foi deputado federal algumas vezes, então tem uma influência, assim, não uma facilidade, mas existe todo um cerimonial, né? E a gente mandou pro nosso produtor, falou, você vai falar com o senador, acho que ele era senador, sei lá qual era o cargo do cara lá, ministro, você vai falar com o ministro, né? Pô, manda lá um e-mail, tá aqui o telefone do ministro e tal. E ele chega pra ele e fala assim, eu falei lá com o Orlando Silva e ele esses dias ele não pode falar com a gente, mas o Orlando Silva se propôs a falar depois. Aí eu olhei assim pro Rossi Júnior e falei, Orlando Silva, íntimo do seu Orlando, Orlandinho. Assim, uma coisa que a gente também tem muito no jornalismo, que quebram-se alguns protocolos, né? O rádio te traz isso. A pessoa tratando na maior intimidade, o Orlando Silva. Eu falei, cara, o cara é ministro, irmão, não é brother da esquina de baixo, entendeu? E o cara, porque tá no rádio, até que aceita, né? E aí eu falei assim, não, era papo nosso interno, né? Eu falei assim, cara, não é assim que se direciona a pessoa, é ministro, irmão. Aí ele aparece ministro, aqui. né? Ele vai aparecer aqui, você vai, Orlandinho, senta aqui é o seu esposo. Não, ministro, por favor, ministro, cara. Mas aí também é como, vamos dizer, você se torna o prefeito aqui da cidade de São Bernardo, pô, eu vou chegar para você, pô, te conheço como Gomão, tal, Big Goma, tal, aí, pô, vou chegar, o senhor Renato está aqui, o prefeito. Mas é difícil, eu entendo, tem que manter os modos, né, meu? Pô, mas tem coisas que acontecem no rádio aí que são pérolas que as pessoas nem imaginam, né, cara? Você sabe que algumas emissoras também, principalmente emissoras de interior, acontece, e a Difusora eu considero uma cidade enorme, mas com vícios e atitudes de interior. Sempre acontece uma parceria do prefeito ter um programa na rádio, tá? E a Nova Difusora era é a única emissora lá, então o prefeito tinha um programa lá, né? E aí, pô, eu tava fazendo a transmissão do futebol, e aí, o prefeito vai vir na cabine. Eu falei, beleza, mas não pega pesado, tá? Fala de amenidades com o prefeito. Eu falei, beleza. Fala de amenidades. Falei, tá bom, vou falar do jogo, né? Não sei nem se ele gosta, mas falar do jogo. E só que a minha primeira pergunta foi de amenidade. Eu perguntei, prefeito, e aí, como é que vai a saúde? Mas eu queria a saúde do prefeito. Alguém no meio do caminho, atrás começou a fazer assim. Eu falei, será que ele tá doente? Eu não soube, velho. Eu falei, meu, será que... Eu falei, mano, era bom que era um rádio sem imagens. Eu fiz assim, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí ele emenda e começa a falar da saúde da cidade. Não, porque novos postos de saúde, porque não sei quantos médicos. E não entendeu. Aí eu falei,
Aí eu senti a bronca do tipo, não era pra você perguntar de saúde, porque ele ia ter essa interpretação, e não é pra falar disso, é pra falar... Eu falei, O cara pensou que você tava alfinetando. e assim, era a saúde do prefeito. Você tá bem de saúde? É uma amenidade. Depois você pergunta, e aí, como é que vai? Tá gostando do jogo? Tal? Como é que você veio pra cá? E assim, só que era um prefeito muito gente boa, que não rolou nenhum estresse entre mim e ele. Mas a assessoria e o pessoal da rádio achou que eu tava provocando. Eu falei, gente do céu, eu não sei nem que dia hoje vou saber dos problemas da cidade, gente. Calma, vamos com calma. Cara, muito E boa, é isso, velho. de você, né? Você fala assim, né? Pô, não espero molhar o bico, pô. Tudo bem que eu também só perguntei, e aí, prefeito, e a saúde? E a saúde? Alô? A sua, tal, deve ter me dado. Teve outra também que é sensacional, que acho que era Copinha, de manhã, a rádio fazia 2 jogos, e aí tava um problema técnico que a gente não sabia se tava ou não no ar. E tava tocando o hino nacional. E aí o repórter, o narrador que tava fazendo a sua... Não era eu. O narrador que tava fazendo a sua estreia na rádio falou, vamos ouvir o hino, né? Aí deixou o microfone ligado, mas esqueceu que tinha. A técnica tinha o hino lá, né? De repente, tava muito baixo o microfone, não tava saindo. De repente entra um coordenador da rádio, né, que tava no estádio, abre a porta da cabine, com berros e xingos mil. Aquele apresentador não para de falar, aquele filho de uma... O jogo vai começar... E assim, aí ficou a voz do diretor com o hino, os xingos, e o apresentador que achou que estava falando com ele respondendo. Não, daqui a pouco tem o jogo, vai começar. Assim, cara... E eu tava indo pro outro estádio, que eu ia fazer o segundo jogo. Eu falei, E você cara, ouvindo isso? Eu falei assim, coitado do menino, o primeiro jogo dele já tá sentindo na pele o que é trabalhar no rádio, né? Porque assim, é um maluco no estúdio, o outro abrindo a porta e... né? Parecendo que encontrou sei lá o quê. Não, mas é assim mesmo. E é cara. maluco, né? É engraçado, né? Parece que tudo segue certinho, né? E aí que tá o tal do improviso, né, Alex? Que a gente fala tanto, né? E quem faz rádio faz qualquer coisa. Exato, né, cara. Você sai às vezes. Como é que chama o bairro que é ali? É Santa Gilda, não é? Vila Gilda. Vila Gilda. Você sai da Vila Gilda com tudo. Tá programado aqui, ó. A jornada começa às 3. Passa pro narrador às 3h50, termina o primeiro tempo, intervalo, tá tudo certinho. Cara, você chega no estádio, já começa a loucura, começa aí. Cadê minha cabine? Tua cabine? Não. Já tem outro no lugar. Cadê a LP? A LP é a linha, lembra? Não, a linha? Não sei, tem que procurar. E caça a linha, e não sei o que. E acha, e puxa, estica, e vai. Ih, vai começar o jogo, mas tá tudo pronto? Não, vai lá, faz. O retorno, não, estamos sem retorno, vai num voo cego, vai que dá certo. E acaba dando certo na maioria das vezes. É que tem coisas que são complicadas, né, cara? Eu já passei apuros assim, fora de São Paulo, né? Viagens longas, assim, outros estados, tal, viagens internacionais, tal, que, pô, uma responsabilidade muito grande. Aí você chega lá, cara, não encontra cabine, não encontra onde vai ficar. Às vezes o próprio assessor de imprensa chegou, meu, não tem lugar para você ficar aqui. Ninguém reservou cabine. Aliás, é uma falha muito grande isso também, né? Vale a dica aí. Rapaz, quando você vai fazer um jogo fora e tal, você precisa fazer 500 cadastros em todos os clubes, além da sua própria credencial, né? Olha, é um sacrifício danado para você transmitir uma partida de futebol, realmente. E sem falar de quedas de energia, enfim, né, cara? Tanta coisa. Aliás, vale aí, né, Gomão, aproveitando que a gente está falando das dificuldades, né? Você é professor, né, cara? Você é um professor, dá aulas no Senac, conversa com os novos talentos aí, né? E que dica você deixa aqui para os nossos internautas, para aquele pessoal que está a fim de seguir aí o caminho no rádio esportivo? O começo é sempre muito difícil, né? E mesmo com toda essa tecnologia, com todo esse mundo moderno, são poucas as pessoas que abrem portas, são poucas as pessoas que te dão algum direcionamento, sabe? Qualquer 10, 15, 20 minutos dessas pessoas com você são importantíssimas, porque a bagagem delas
são capazes de te transformar, de te fazer uma pessoa mais competente no que você vai se propor a fazer. Então, se um dia você que está começando aqui na região encontrar um AM, encontrar um Reinaldinho, encontrar um Alex, um Guina, e esses caras tiverem esse tempo, essa disponibilidade e dispostos a falarem, cara, ouça, mas ouça com atenção, porque também não adianta, né? Você tem 2 ouvidos, às vezes entra aqui e sai por aqui. Não, cara, entra e guarda, e depois coloca em prática que vai valer a pena. Gomão, muito obrigado, cara, por esse papo aí. É muito legal te receber aqui no Joga 10. E você sabe da minha admiração. Desejo para você, cara, muito sucesso nessa tua caminhada aí. Estamos juntos, meu velho. A porta do Joga 10 está sempre aberta aí para ti, tá certo, meu velho? Amassa o dedo no joinha. E, claro, para encerrar, se esse conteúdo foi legal para você, não se esqueça, gente, dê aí o seu like e compartilhe este vídeo com a galera que curte o bom futebol, a curiosidade do rádio. Gomão Ribeiro aqui, prestigie ele na 105 FM. Nosso muito obrigado a você que esteve com a gente. E até a próxima edição, segunda-feira. Valeu, gente!